Gesamtkunstwerk. Gesamtkunstwerk. Nossa, arrasei agora. Gesamtkunstwerk. E como você pronunciava isso? Eu não pronunciava, falava obra de arte total. 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 Gesamtkunstwerk. Gesamtkunstwerk. Programa número 9, outono 2016. Bom dia. Eu, Maurici Damasceno, e minha amiga jornalista Shirley Marciano, nos trabalhos técnicos, iniciamos o programa Gesamtkunstwerk, na rádio CT, web rádio CT. Eu, Maurici Damasceno, produtor e locutor, e trabalhos técnicos de Shirley Marciano, como disse, na web rádio CT do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. O programa Gesamtkunstwerk tem como proposta lançar luz sobre temas importantes para a nossa cidade, região e o mundo. Um programa para falar de música, arte, cultura, tecnologia, mobilidade urbana, cidades do futuro, amores líquidos, arquitetura, urbanismo, sociologia, filosofia, robótica, androides e outras bobagens. No programa de hoje, temos a presença do professor Luiz Leduino. Professor Luiz Leduino, bom dia. Bom dia. Bom, o professor Luiz Leduino nasceu em Guaratinguetá, é matemático, formado pela Unicamp, mestre em matemática, doutor em matemática aplicada e professor, né, além de diretor do campus de São José dos Campos da Unifesp. Bom, professor Luiz Leduino, o senhor nasceu então em Guaratinguetá. Exatamente. Né? Bom, eu vi pela sua experiência não, pela sua história de vida, né, que eu não sei se os seus avós, ou seus pais, né, eram mineiros, mas eu vi que, né, é uma informação que eu achei uma informação bastante curiosa, é que o seu avô foi sapateiro lá em Guaratinguetá? Isso, meu avô que eu herdei o nome dele, né, Luiz Leduino de Salles, sapateiro do bairro do Campinho, um bairro bem tradicional. E aí você vivenciou a sua infância em Guaratinguetá? Nasci em Guaratinguetá e morei lá até os 18 anos, quando saí para estudar em Campinas, na Unicamp. E um dos meus avós, meu avô materno, é mineiro, ele era vidreiro. E o meu avô, o nome dele era Vicente, né? E meu avô, que eu herdei o nome, Luiz Leduino, é de Guaratinguetá mesmo. E os seus avós, tanto os paternos quanto os maternos, eles vieram de Minas Gerais? Ou não? É aqui da região do Vale do Paraíba mesmo? Meu avô materno é de Minas Gerais, ele é de Passa Quatro, São Lourenço. E meu avô paterno, Luiz Leduino, já é da região mesmo. É uma família já mais antiga aqui da região, Vale do Paraíba. Perfeito. Professor, você é formado em matemática, doutor em matemática aplicada. Vimos também que você foi professor, né, da Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, e Universidade Federal Fluminense, em Volta Redonda. Isso. O que é que te levou a fazer matemática? Eu sempre gostei, né, na escola da matemática. E eu fui fazer curso técnico, o colégio técnico da Unesp, que em Guaratinguetá é chamado de Cotec, que é bem tradicional. E pensando em fazer engenharia. Existe, é um colégio muito bem colocado no Enem, por exemplo, é um colégio muito bom público, ligado à Unesp em Guaratinguetá, Cotec, que está fazendo 40 anos esse ano. E eu tinha a ideia de fazer engenharia, e fui fazer estágio, fiz curso técnico eletrotécnica, fazer estágio e perceber como era o trabalho de engenheiro, eu vi que não era bem isso que eu queria. E como eu sempre gostei de matemática, eu resolvi fazer o vestibular na época para matemática e acabei gostando. Gostei e descobri a carreira acadêmica, né, que em Guaratinguetá não tinha ideia do que era, que é trabalhar no ensino, na pesquisa, na divulgação científica, e me apaixonei. Então eu estou bem feliz e convicto de que faço aquilo que eu gosto, né, que é ensinar matemática, fazer pesquisa, né, gerar novos conhecimentos,
formar novos matemáticos, novos engenheiros, novos jovens aptos a resolver problemas difíceis, importantes usando a matemática. Perfeito. Bom, e a sua vida acadêmica, ela foi, digamos, forjada, né? A formação foi em Campinas, na Unicamp. Isso, eu fiz toda a minha formação na Unicamp. Bom, você participou assim, ativamente do movimento estudantil. Em que ano foi isso? Exato, eu entrei na Unicamp em 94 e sempre, né, fiquei muito engajado no estudo e não participei do movimento estudantil até 96. Em 1996 houve uma proposta de um deputado chamado Vaz de Lima, que é deputado ainda, de cobrança de mensalidade nas universidades públicas de São Paulo, na USP, na Unicamp e na Unesp. Esse deputado Ele apresentou um projeto de lei? Um projeto de lei, isso. Ele era e é Aliás, do PSDB. Essa discussão parece que vem sendo retomada recentemente, né? Ela vai voltar, né? E esse deputado do PSDB propôs isso e gerou um movimento muito grande, obviamente, de defesa da gratuidade, né, da universidade. Eu morava na moradia estudantil, porque meus pais não tinham condições de me manter lá. E se cobrar mensalidade e acabasse a assistência estudantil, eu não teria a mínima condição, eu e meus colegas, de continuar o curso. Então eu me engajei por necessidade. E aí continuei, né? Comecei em 96, aí os colegas pediram para eu entrar no centro acadêmico, entrei no centro acadêmico, depois no DCE e a associação de pós-graduandos. Aí me envolvi bastante por necessidade, porque aquela época foi uma época de um governo tanto estadual quanto nacional de ataque à educação. Então foi importante. E houve uma proposta também em São Paulo, foi do Vaz de Lima, e nacionalmente foi do senador Edson Lobão, de cobrança de mensalidade também. Professor Luiz Leiduni, quem era o governador na época aqui no estado de São Paulo? Na época era o Mário Covas. Mário Covas, né? Exato. E depois com o movimento foi muito grande na Assembleia Legislativa, e chegamos lá a ocupar os estudantes das 3 universidades da Assembleia, e o projeto acabou sendo retirado, né? Foi uma vitória do movimento. E nacionalmente também o projeto de lei para cobrar mensalidade nas universidades federais do senador Edson Lobão também foi retirado. Então foi um movimento importante, e aí eu percebi que era uma necessidade, né? Não era uma escolha, era uma necessidade em se engajar na luta na época pela educação. E desde então o senhor vem participando do processo de lutas sociais, o processo político, com ativismo, com essa militância na área para assegurar, inclusive, né, as conquistas sociais, os direitos sociais. Exatamente. Desde então já vem atuando nessa área. Bom, antes de nós entrarmos, né, na questão da avaliação do momento político que nós vivemos, eu queria que o senhor só fizesse um esclarecimento. Eu disse agora há pouco que trabalha com pesquisa, não é isso? Isso. Bom, eu não sei, é na área de quê? De modelagem matemática? Modelagem matemática e aplicada a diversos problemas. Só para a gente entender um pouquinho. Sim. O que é essa modelagem matemática, essa otimização em matemática, e para que serve isso? Sim. Modelagem matemática é você pegar um problema real e colocar ele na linguagem matemática. E aí, a linguagem matemática, a gente usa a matemática para resolver e encontrar uma solução. Por exemplo, a gente começa a trabalhar aqui, vislumbrar aqui em São José dos Campos, um exemplo bem concreto. Uma possibilidade, a gente está discutindo com o IPLAN e com a Secretaria de Saúde, possibilidade de fazer uma modelagem matemática via otimização. A otimização é encontrar a solução ótima, que seria a melhor solução. Visando, por exemplo, diminuir a fila no atendimento de especialidades, como cardiologia, como que a gente pode otimizar o setor da saúde pública. Então esse é um exemplo concreto que a gente está fazendo nesse momento. Tem um aluno de doutorado que vai desenvolver esse projeto de otimização de atendimento, de especialidade, onde um problema real importante, a gente coloca ele na linguagem matemática, e usando métodos matemáticos a gente encontra a melhor solução. A melhor solução para diminuir a fila ou para atender melhor a população é fazer o atendimento dessa forma, contratar mais 1, 2 médicos. Então a matemática vai dar uma solução objetiva e a melhor possível, a melhor que existe para um problema. Trabalho também já, desde que eu terminei o doutorado, há 11 anos, uma área chama problema de corte e empacotamento, que é como a melhor forma de uma indústria de papel cortar bobinas de papel para produzir os papéis que a gente usa no dia a dia, A4, carta. Isso é uma forma de diminuir o desperdício, diminuir o uso de recursos naturais. Então a gente encontra a melhor solução. A melhor solução para esses problemas que são apresentados. Isso. Então vai desde a área industrial, como esse que eu coloquei, aplicado em indústrias papeleiras, metalúrgicas, a setor público, por exemplo, na área de saúde.
Então, basicamente, é isso que a gente trabalha na modelagem matemática, otimização. Perfeito. Professor, bom, a Unifesp ela está localizada dentro do complexo lá do Parque Tecnológico, não é isso? Isso. E de que forma que a Unifesp ela atua efetivamente, né, contribuindo para a sociedade, como o senhor citou agora há pouco, com relação a essa modelagem matemática aí na área da saúde? Mas de que forma que ela participa ativamente, né, na construção de uma sociedade aí mais justa, de uma sociedade mais solidária, mais democrática, mais participativa, mais efetiva? Como é que a Unifesp atua aqui em São José dos Campos? Acho que a principal contribuição da Unifesp é a formação de recursos humanos, né? Jovens aptos a resolver problemas difíceis e engajados, digamos, socialmente. Esse é o nosso objetivo. O papel da universidade. Né? E a gente acha que tem cumprido isso. Nossos estudantes, enquanto estudam, já têm desenvolvido projetos importantes, com relevância social. Vou citar alguns. A gente tem o Núcleo de Economia Solidária e Tecnologia Social, NETS, que trabalha já com cooperativas, com a Associação de Moradores em São José dos Campos. Amanhã a gente vai ter um encontro grande. E é uma iniciativa do campus aqui de São José dos Campos. É uma professora. Esse núcleo está lá. Isso, uma professora, a professora Luciana, que trabalha nessa área e envolve cerca de 80 estudantes. É um projeto bem grande. Temos outro projeto também muito interessante que chama Caravana da Ciência. São estudantes que criaram e eles vão levar para escolas públicas, começando por Monteiro Lobato, né, uma cidade vizinha aqui de São José. Fizeram uma parceria lá com a prefeita Daniela? Exatamente. Vão levar experimentos para motivar os estudantes a se interessarem por ciência, né? Então, é um projeto também com grande relevância social, porque é um direito das pessoas, das crianças, conhecerem a ciência, né? Então, a gente está levando... Esses estudantes estão levando isso para crianças de escola pública que não tinham acesso até então. Essa interação da universidade com a sociedade ela é fundamental, né? Fundamental. Porque você pode agregar todo o conhecimento que é produzido, né, que é construído, que que há uma difusão desse conhecimento e fazer essa interação com a sociedade para construir soluções, né? Exato. Práticas mesmo para as pessoas, né, para a comunidade toda. Isso tem um princípio constitucional que está no artigo 206 da Constituição, que é indissociável, o ensino, a pesquisa e a extensão. Justamente por isso, o estudante tem que aprender, gerar novos conhecimentos em contato direto com a sociedade. É isso que a gente tem buscado fazer. Eu diria que essa é a grande contribuição, formar jovens capazes de resolver problemas difíceis e importantes do ponto de vista social. Fantástico. Professor, a Unifesp aqui em São José dos Campos, o senhor inclusive na qualidade de diretor, né, do campus aqui, de São José dos Campos, quais são os cursos que são oferecidos na Unifesp aqui? De graduação nós temos 7 cursos. Todo estudante entra no curso de bacharelado em Ciência e Tecnologia. Então esse é o ingresso. É um curso de 3 anos, onde ele vai ver um pouco de tudo. Ele vai ver disciplinas de matemática, física, química, biologia, ciências humanas e economia. Então ele vai estudar um pouco de tudo, vai ter uma formação ampla na parte de ciência e tecnologia, com uma visão social também. Depois de 3 anos ele já pode ir para o mercado de trabalho, ou fazer uma pós-graduação, ou ele pode fazer um outro curso de graduação que nós oferecemos 6. São 3 bacharelados em matemática computacional, ciência da computação e biotecnologia, e 3 engenharias. Engenharia biomédica, engenharia de materiais e engenharia da computação. Então são 7 cursos de graduação e nós temos 7 cursos de pós-graduação também. Temos pós-graduação ciência, mestrado e doutorado em ciência e engenharia dos materiais, mestrado e doutorado em biotecnologia, mestrado e doutorado em ciência da computação, mestrado e doutorado em pesquisa operacional, mestrado em matemática aplicada, mestrado em engenharia biomédica e um mestrado profissional que chama Profimat, que é um mestrado em rede nacional para professores da rede pública de matemática, para aperfeiçoar os professores que estão em sala de aula. Então são 7 opções de pós-graduação também. Isso é um campus que tem 9 anos e hoje cerca de 100 professores. A gente considera algo bastante diferenciado se oferecer. Sem dúvida. Porque para abrir um curso de pós-graduação estrito sensu como esse, tem que ser aprovado pela CAPES, que é um órgão do MEC, e eles são bem exigentes quanto à qualidade do corpo docente e à infraestrutura. Então a gente tem dito que isso é resultado da atuação, né, dos professores, que são realmente muito ativos e comprometidos com a universidade e com a sociedade. Perfeito. E há pretensão, há projeto de expansão, inclusive expandindo
as áreas, porque você citou cursos na área de ciências exatas, né? Sim. Nós temos um plano decenal que vai até 2020, onde a gente projetou, lá em 2010, a gente projetou chegar a 2020 com 5.000 alunos de graduação e 1.500 de pós. Nós estamos distante desse número, nós estamos com 1.300 estudantes de graduação e cerca de 150 de pós. Isso em virtude da crise que a gente está passando, né? Houve o governo desde 2014, ele começou a diminuir a expansão, que começou em 2007. Nosso campus começou aqui em 2007, como diversos outros no Brasil. E essa diminuição, então, está tornando a gente distante desse plano de chegar a 5.000 estudantes de graduação. Mas nós recentemente aprovamos um plano de desenvolvimento institucional, onde a gente prevê alguns novos cursos até 2020. 4 licenciaturas em Química, Matemática, Física e Biologia para formar professores. São as áreas que mais necessitam de professores no Brasil e também na região. Aprovamos 2 cursos de Engenharia, Controle de Automação e Engenharia de Energia, e Engenharia de Produção, quer dizer, mais 3. O curso de Direito e o curso de Medicina. Esses 2 cursos de Direito e Medicina, que são importantes, Direito abriria um novo ramo, que é da área de Ciências Humanas, e Medicina tem uma relevância grande, ele não foi aprovado ainda pelo Conselho Universitário. Então a gente continua dialogando com a reitoria, né, no âmbito interno, com o apoio da prefeitura, principalmente no curso de medicina. A gente resolveu agora dar prioridade à abertura do curso de medicina, porque há uma necessidade grande e há totais condições de abrir esse curso aqui. Inclusive a gente já fez uma visita com a reitora lá no complexo onde tem o Hospital Municipal, o Hospital da Mulher, no Simão Toro, então ali seria o local perfeito, ideal para criar um curso de medicina em São José dos Campos da Unifesp. Perfeito. Bom, então há vontade e há projeto nesse sentido, projeto, né? É uma questão só de viabilizar. Exato. Falta pouco, eu diria, para a medicina. É possível a gente criar em 2 anos, 3 anos, um curso de medicina. Bacana. Bom, professor, como todos os outros entrevistados que passaram por aqui aí nos últimos 2, 3 meses, todos, né, participam, né, de uma forma bastante efetiva, inclusive, de uma frente ampla pela defesa da democracia. Sim. E o senhor, de uma forma organizada, de uma forma articulada, também integra, né, os quadros dessa frente ampla. Bom, como o senhor está acompanhando, interpretando e interagindo esse atual momento político do Brasil? É um momento muito grave, né, que traz para a gente bastante preocupação, que ele vai além da retirada da atual presidente, né, da presidente Dilma. Isso faz parte Exatamente. Ele transcende essa questão político-partidária. Transcende. Isso é o que preocupa bastante a gente. Então, além de retirar uma presidente, digamos, sem ter amparo constitucional, porque é bem claro, né, que até as pessoas que apoiam esse processo de impeachment reconhece que não há elemento concreto, não foi criado ali a questão da pedalada fiscal, uma desculpa, né, um pretexto para se aprovar, não se sustenta. Exatamente. E tanto a justificativa dos votos lá, ninguém falou disso, né, falaram da família, de questões religiosas, quem votou a favor. Mas transcende, para mim, uma coisa que preocupa muito a gente, que está aumentando, é a perseguição da liberdade de expressão. Então tem um projeto que chama Escola Sem Partido, e que a gente vai debater mais profundamente, que prevê que o professor não pode emitir opinião ou discutir questões políticas. E isso abre um precedente grave, prevê até prisão do professor ou demissão. Um precedente grave que é toda a liberdade de ensinar, né, do professor. A gente que é professor está muito preocupado, isso já foi aprovado no estado de Alagoas, na semana passada. Está em curso no Congresso Nacional e agora na sexta-feira teve uma decisão da Justiça proibindo o Centro Acadêmico de Direito da Federal de Minas Gerais de fazer um debate sobre impeachment, não é nem se posicionar, um ato, né, fazer um debate. Então isso é uma questão muito preocupante que a gente vê que está num grande projeto que está em curso no país, onde, como eu coloquei, o impeachment é um dos elementos, né? Esses itens que o senhor coloca, inclusive, eles são assustadores, né? Porque em pleno ano de 2016, nós estamos tendo como pauta, debatendo assuntos que acreditávamos que já estavam superados, né? Exatamente. Princípios democráticos que acreditávamos que já estavam assegurados, ou seja, uma democracia nossa muito frágil.
E a gente está trazendo como pauta debates que eram da década de 1950, 1960. Exatamente. Né? A questão da mulher, a questão da diversidade, a questão da... Bom, a democracia propriamente dita, né, sendo ofendida e alguns princípios democráticos. Qual é, professor, a avaliação, né, que você faz das manifestações que ocorrem no país? O que exatamente elas representam? Porque a gente tem, né, diversos segmentos sociais se manifestando, uns com uma pauta muito clara de defesa dos princípios democráticos, defesa, né, dos direitos sociais, de defesa das conquistas dos últimos anos. E uma outra aleatória, né, insólita, e que traz um ranço muito grande de intolerância, de preconceito, de ódio. Né? Como é que o senhor avalia essas manifestações que ocorrem hoje no país? Acho que você colocou bem. São duas vertentes, né? Tem tido duas manifestações. Uma, digamos que eram pessoas que se manifestavam, se auto-intitulavam contra a corrupção, ela desde o impeachment acabou, não teve mais, né? O que a gente acha estranho. Estranho, totalmente. Porque a corrupção, obviamente, não acabou depois da votação da Câmara dos Deputados. Então, aliás, só fazer uma observação. Se você olhar, por exemplo, a grande mídia, na última semana, a pauta corrupção saiu completamente, né, das páginas ou da imprensa, da mídia televisiva, né? Saiu completamente, né? Exatamente, é o que evidencia que não era bem isso, né? Não era a luta contra a corrupção, mas que levou bastante gente, digamos, bem intencionada para as ruas, né? Eu conheço, né? Tem vários amigos que foram e nessas manifestações entendendo que eram contra a corrupção, e acho que já na votação, né? Foi um dia muito triste pelo conteúdo das falas dos deputados que votaram a favor do impeachment. Acho que começou a cair a ficha. Eu percebi até pelas redes sociais que diminuiu, né? As pessoas que estavam muito a favor já do impeachment começaram a refletir de que eles não se sentiam parte desse grupo mais que estava defendendo. Então essas manifestações foram muito motivadas, foram propagandeadas, né? Passava o dia inteiro na televisão, nos principais canais, incentivando as pessoas, mudaram o horário de jogos de futebol. Sim. Então houve uma articulação, né, para colocar sentido. as pessoas na rua. O curioso, professor, é que essa luta contra a corrupção, essa luta, né, contra esse estado de coisas que se tentou passar para a sociedade, é uma luta, inclusive, contra uma indignação, né, uma luta muito seletiva, né? Exato. Porque é claro, todos nós somos contra a corrupção, né? Isso é óbvio, né? Isso precisa ser combatido em qualquer estado, em qualquer sociedade organizada. Agora, essa corrupção e essa indignação seletiva, ela espelha, na verdade, fingidas virtudes e que, né, eu acho que fica nítido, né, essa questão aí da manipulação, né, das pessoas. Já é histórico, né? Se a gente estudar a história, que essa suposto combate à corrupção, ela é direcionada politicamente por um grupo, né? Como tem sido feito agora. Então eu tenho amigos que falavam, não, primeiro a gente vai tirar a Dilma, depois a gente vai tirar o Temer e o Cunha. E está bem claro que isso não vai acontecer, né? Esse movimento não existe, eles não têm essa articulação para voltar às ruas. Então esse movimento, eu entendo que esse movimento contra a corrupção, ele acabou, né? Tudo indica que nas ruas, pelo menos, ele não acredito que ele volte a se manifestar, a não ser que tenha alguma reviravolta aí nesse processo de impeachment que pode ocorrer. Acho que não nesse momento da votação, da autorização do processo, mas depois, durante o processo que vai ser presidido pelo presidente do Supremo, eu acredito que, e com a mobilização, com a repercussão internacional que foi muito negativa, né? Ao impeachment, acho que pode reverter para o nosso país, né? Exato. Passa uma situação de vergonha, né? A gente que lê e acompanha bastante a imprensa internacional são unânimes em desmascarar o que está acontecendo. Então, eu acho que é possível uma reversão desse quadro, mas é preocupante aquilo que está em curso, porque é uma coisa bem articulada essa questão de reprimir a liberdade de expressão, e voltando à criação dessa frente em São José dos Campos, ela teve esse intuito, não é só contra
esse processo de retirada da presidente. Uma mas frente é ampla de defesa da democracia, dos princípios democráticos. Né? Exatamente. Não está vinculado a um movimento político-partidário. Não, exatamente. Pelo contrário. Pelo contrário. Existem pessoas que são muito descontentes com o governo federal, que fazem oposição e que participam da frente, porque entendem que a defesa da democracia ela é importante. Até tem alunos que, quando a gente lançou a frente, eles me perguntaram: professor, mas por que está defendendo a democracia? Ela está sendo atacada? E a gente tem explicado que sim, está bem claro que está sendo atacada. E na universidade, quando a gente já fez 2 rodas de conversa sobre a crise, e eu tenho falado que se essa lei passar, essa lei no governo, que está no Congresso Nacional, a gente não vai poder mais nem fazer debate, né, sobre a crise do país, por exemplo. Bom, a gente já tem visto decisões judiciais Exato. que, de uma forma muito clara, censuram o debate que está acontecendo nas universidades. Né? Eu não sei se o senhor tomou conhecimento recentemente, mas acho que essa semana, uma semana passada, em Minas Gerais, uma juíza determinou, por sentença, que não houvesse esse debate, né, sobre a questão do impeachment, sobre a questão dos direitos humanos, dos direitos sociais, que é uma coisa assim isso aí descabida. Descabida. E totalmente contrário ao princípio da universidade. No mundo inteiro, a universidade sempre foi um espaço de livre discussão. Aliás, a realidade hoje, ela supera esse sensacionalismo. É uma coisa surreal que está acontecendo. O senhor citou agora há pouco, independente da questão partidária, a presidente da República ela não é ré em nenhum processo. Né? E, no entanto, ela está sendo acusada, ela está sendo tendo o juízo de admissibilidade do julgamento de impeachment aceito por pessoas que foram delatadas, por pessoas que participam de processos de corrupção, com provas contundentes, robustas. São pessoas que respondem, inclusive, como réus, com denúncia, com representação aceita pelo Supremo Tribunal Federal, né? Exato. E, no entanto, ela, que sequer foi citada, e sequer ela é ré em uma ação, ela está tendo que responder por algo, né, que não tem um fundamento jurídico. Explicar, né? Realmente, como você colocou, é surreal. A imprensa internacional tem mostrado isso de forma muito clara, né? Que quem está julgando a Dilma são justamente os mais envolvidos em atos de corrupção, que estão sendo processados por corrupção. E acho que o exemplo daquela deputada ele é emblemático, né? Que ela dedicou o voto ao marido contra a corrupção e no dia seguinte o marido dela foi preso por corrupção. Aliás, é uma mulher abençoada, né? Porque ela pediu por Deus, pela família, não sei o que, foi atendida prontamente no dia seguinte, né? O marido foi preso. Né? Bom, no dia 17 de abril, que é um marco histórico, né, da nossa política, né, que marcou lá a admissibilidade do processo de impeachment na Câmara dos Deputados. E o que nós vimos foi isso, né? Deputados votando e justificando o seu voto pela admissibilidade por tudo, menos pelo fundamento jurídico, fundamento legal que poderia embasar, né, esse processo de impeachment contra a presidente. E a gente viu ali que é um voto bastante conservador, né? Um voto, sobretudo, calcado na questão do patriarcalismo, né? Ou seja, valores que nós acreditávamos que já haviam sido superados. Como é que o senhor avalia esse posicionamento, esse congresso que nós temos hoje? Eu acho que o congresso ele é bem claro que ele não representa a população, né? Se a gente pegar isso é uma coisa importante de colocar. As estatísticas, é um congresso que tem muito deputado, né? Tem poucas deputadas, praticamente não tem negros, e tem um número de empresários muito maior e de produtores rurais também muito maior do que tem na população brasileira. Então isso é reflexo do sistema político que a gente vive, onde o poder econômico prevalece, né? Então é eleito aquele que tem mais recursos para fazer campanha. Então isso exige também, nessa luta pela democracia, uma reforma política que nasceu lá em junho de 2013, naquele movimento grande que houve no país, e uma das respostas que a presidente Dilma colocou era fazer um plebiscito para aprovar ou não uma reforma estatuinte, né? Eleger uma Assembleia Constituinte para fazer a reforma política. E justamente quem, digamos, boicotou essa proposta foi o vice-presidente Michel Temer. No dia seguinte colocou que isso era
inconstitucional, que claramente não é. Então acho que hoje é um debate importante para a gente fazer, que a gente está muito na defensiva, né, defendendo direitos, a gente tem que ampliar no sentido da reforma política. Porque esse Congresso realmente não nos representa. Ele assustou, até eu fiquei bem assustado aquele dia com as falas, e com a comemoração depois também, onde eu moro houve comemoração, que para mim foi surpreendente, né? Pessoas comemorarem uma declaração que vai, como eu disse, vai além da autorização do processo de impeachment, mas as falas realmente não foi para comemorar, foi para se lamentar. Sem dúvida. Nós já tínhamos a percepção de que é um Congresso extremamente conservador, mas que não, pelo menos essa é a minha percepção, de que não tinha atingido um grau tão degradatório, né? Surpreendeu a gente. Aos valores democráticos. Mesmo a gente entendendo que era o Congresso mais retrógrado desde 64. Exato. Né? Surpreendeu. E comparando, né, agora depois da votação, tem sido publicado comparações dessa votação com o impeachment do Collor. Então, o Congresso daquela época do Collor, de maneira surpreendente, os votos foram mais qualificados. Foram poucos votos dedicados à família ou a Deus. Né? Curioso, a gente está regredindo. Né? Bom, professor, e qual é a sua avaliação nessa ação persecutória e de intolerância frente a um único partido? Essa questão do ódio que está sendo disseminado na sociedade, o papel da mídia nesse processo, como é que o senhor avalia esse contexto? Eu acho que tudo começou, eles tinham um setor, digamos, mais privilegiado da sociedade brasileira, ele tinha certeza que ganharia a eleição em 2014. Né? Então eles tinham essa visão. E quando perderam, por pequena diferença, mas perdeu o candidato Aécio Neves, eles não aceitaram. Então desde aquele momento, não só porque eles vislumbraram mais 4 anos de um governo que, com todas as contradições, busca, de certa forma, uma transformação social, poderia buscar mais, mas de certa forma busca, isso contradiz os interesses dos mais poderosos. Eles vislumbraram em 2018 perder de novo, com a volta do presidente Lula, em 2022. Então eles não fizeram a conta de 4 anos, essa é a minha visão. Fizeram a conta de mais 12 também, anos. Na época, nas conversas que eu tinha, eu falei, essa eleição, a última eleição presidencial, ela, na verdade, o que estava em disputa não eram mais 4 anos, né, para o atual governo. Exatamente essa longevidade maior aí, né, que estava em perspectiva. Isso eles não aceitaram. Então, no dia seguinte, eles já pediram recontagem de votos. E depois que perderam, começaram a questionar a urna eletrônica. Eu sempre que a urna eletrônica, ela, digamos, eles achavam que era fraudada, mas era fraudada para Dilma ganhar e para o Alckmin ganhar também. É uma coisa estranha, né? Não faz sentido. Não faz sentido. Então eles começaram já a campanha para retirar, para não respeitar a decisão da maioria do povo brasileiro no dia da eleição, no dia que saiu o resultado, que foi em outubro de 2014. Então é um processo articulado. Eu diria que o ódio ele é simulado, ele é incentivado pela mídia. Mas existe um grupo que aí não tem ódio, ele tem interesse econômico que articulou, ao perder a eleição e vislumbrar mais 12 anos fora do poder e com as conquistas sociais avançando. Essa é a minha visão. Eles começaram a articular o golpe já ali no mesmo dia que perderam as eleições. Então, 2014 e 2015, de forma mais ostensiva, nós tivemos um governo que não governou e uma oposição que não logrou êxito no impeachment. Porque é impossível, né, um governo, com esse Congresso e com esse tipo de manobra que foi implementado, conseguir executar as políticas públicas que estão no seu projeto. Né? Exatamente. Eu acho que também tem um fator que tem sido pouco comentado, porque ele não interessa a nenhum dos dois lados aí, mas que para mim é importante. Com a Lava Jato, que para mim ela tem seus méritos também de encontrar os casos de corrupção, digamos, e essas estruturas de financiamento político, exato, né, que isso são nocivas à democracia, que isso nós tivemos um pequeno avanço, que foi a questão do fim do financiamento privado para as campanhas. Exato. Mas é preciso ter uma reforma política muito mais ampla. Então eu acho que com a Lava Jato, ele foi essas possibilidades de corrupção de atender esses grupos retrógrados do Congresso foram fechando.
Então essas pessoas, esses deputados, foram se revoltando, porque a fonte secou. Vai secando a fonte. E aí, mas isso foi um erro também da forma do governo aceitar, que vai lá desde o mensalão, né? De aceitar essa forma de governo que sempre foi assim. Só que agora a fonte secou, então eles se revoltaram e estão tentando uma outra forma de reabrir a fonte. Essa é a minha visão. Mas ela realmente, essa análise da crise política, que esse é um fator importante da insatisfação no Congresso Nacional, ela não tem sido... Eu não tenho encontrado uma avaliação dessa forma, porque acho que ela não interessa a nenhum dos dois lados. Esse modelo perverso de financiamento político, essas estruturas atuais de financiamento político, realmente traduzem como é que se estabelece essas relações entre a iniciativa privada e o poder público. Mas, se nós fizermos uma análise dos projetos de lei que estão protocolados, não diria nem tramitando na Câmara, mas protocolados, são poucos os projetos de lei que têm como foco a reforma política. Né? Sim, exato. Poucos os partidos. Poucos, não há um interesse de fato nessa... E só vai haver se houver uma mobilização popular muito grande, como houve em 2013, e aí a presidente Dilma apresentou. Mas mesmo o governo ou o PT, eles não reapresentaram ou não colocaram isso como prioridade, infelizmente. Então parece que não há um interesse da classe política, né? Em geral, isso só vai mudar com o movimento popular, na minha visão. Perfeito. E se a gente não fizer isso, vai mudar para pior, né? Os projetos que estão em curso no Congresso e com essa maioria retrógrada, com o novo governo, do possível governo Michel Temer, tende a chance de aprovar retrocessos na lei trabalhista ou nos direitos da saúde, da educação, como tem sido apontado, né? Pelo futuro possível governo, se não houver resistência popular, nós vamos andar para trás em vez de andar para frente. Bom, as instituições no Brasil, independentemente da orientação ideológica, elas estão funcionando. Mas uma coisa que é preocupante, e eu gostaria que o senhor externasse a sua opinião, como é que você vê essa politização do judiciário? Nós temos duas vertentes, né? Isso. Nós temos a judicialização da política e nós temos também a politização do judiciário, que para mim, inclusive, é mais grave, né? Essa questão da politização do judiciário. Como é que o senhor avalia essa questão? Eu vou até usar um pouco do que eu aprendi com um juiz federal que participou da gente da segunda mesa que a gente fez aqui, do segundo debate que a gente fez em São José, nessa frente. Univap. Foi na Univap. Exatamente. Ele colocou que todo juiz ele é um ser humano e ele tem posição. O próprio juiz falou que ele tem posição, mas que ele não pode passar isso no seu ato do dia a dia. Eu acho que isso extrapolou um pouco. Como eu disse, eu gosto da Lava Jato porque ela descobre, né, tem revelado casos de corrupção e ajuda a combater, mas eu sou crítico à posição do juiz Sérgio Moro. Acho que ele extrapolou o papel de juiz e politizou, né? Por exemplo, a condição coercitiva do ex-presidente Lula é totalmente desnecessária, totalmente. Poderia ter ouvido ele na casa dele mesmo, agendado. A jurisprudência nossa, todo o arcabouço legal, nunca se previu uma situação de exceção como foi essa imposta ao ex-presidente Lula. Né? Esse é um exemplo bem claro, a revelação dos diálogos já após, né, a autorização dele mesmo. Ele divulgou o diálogo da presidente, né? Não, com isso, esses dois fatos mostram esse é extremamente grave. Isso aí é um crime, né? Exatamente. É uma ofensa, inclusive, à Constituição. É algo incabível você violar, né, a comunicação da Presidência da República e você, antes de encaminhar isso ao Supremo Tribunal Federal, que seria a instância adequada nesse sentido, você dá publicidade na mídia. Exatamente. É algo assim incabível, né, numa sociedade civilizada. É indefensável, tanto que depois ele pediu desculpa, né? Então esses dois fatos... Como se a desculpa excluísse a culpabilidade, né, e o dolo na ação, né? Ele é uma pessoa muito inteligente, muito capaz, ele tem noção do que ele fez, né? E ele fez de maneira, sabendo os riscos que ele corria, mas para realmente incendiar o país, como foi colocado até pelo ministro Teori, que não é papel de um juiz incendiar, né, o país. Então acho que esses dois fatos mostram que o juiz Sérgio Moro extrapolou e tem
uma atuação que não é isenta. Então eu vejo, há muitas críticas à Polícia Federal, ao Ministério Público, mas na minha visão eles fazem o papel deles, eles têm esse papel mesmo de polícia, são polícia, não tem dúvida, o próprio nome diz. Como eu disse, as instituições elas estão funcionando. Agora o juiz é que teria que fazer o papel moderador aí nesse processo e que não está ocorrendo, pelo contrário. Então eu vejo de maneira complicada essa... Eu sou formado na área de Direito, né, e eu me lembro muito bem que os professores sempre falavam, né, para todos os alunos, que assim, o que não existe nos autos não existe no mundo. Ou seja, o juiz ele se debruça sobre aquilo que consta nos autos do processo. Perfeito, não é? E, claro, todos nós, e os juízes também, são pessoas que estão inseridas nesse contexto social e contexto político, têm uma posição. Mas o seu julgamento deve se dar exclusivamente ao que consta nos autos. Exato. Não é? É o que acontece no processo de impeachment. Né? Discute-se tudo, não é? Sim. Exceto exatamente os pontos que estão elencados que fundamentam esse pedido, ainda que sejam pontos extremamente frágeis, mas a discussão, então, deveria, claro, é um processo político, mas também é um processo jurídico, né? Deveria se debruçar única e exclusivamente sobre aqueles pontos que estão destacados. Exato. E todas as pessoas, não só os políticos, como muita gente do Poder Judiciário, extrapola essas fronteiras e fazem uma discussão política, né? Nesse sentido que eu falo da politização do judiciário. Né? Sim, perfeito. Acho que realmente não se está fazendo uma análise jurídica, né, de todo esse processo que, como eu disse, vai além do processo de impeachment. O processo de impeachment está incluído aí no processo de, digamos, de reforma, não é reforma, uma contra-reforma. E acho que uma parte da sociedade mais privilegiada está vendo a Constituição de 88 contrária aos seus interesses. Então rompeu, né? A Constituição, diria, é um pacto da sociedade. Esse grupo rompeu, né? Rasgou a Constituição no sentido de torná-la pior, né? Tornar a legislação do país pior para os que mais precisam. E se nós partíssemos da premissa de que os fundamentos que estão contidos lá são fundamentos legais e são procedentes, o mesmo procedimento deveria ser adotado com o atual vice-presidente. Né? Exatamente, ele assinou. Porque ele assinou também, os decretos, né, suplementares de crédito no exercício, né, da presidência da República e foram vários decretos. Né, com somas vultosas, né, que não se assinam decretos daquela natureza sem a devida atenção. Né? E mesmo porque não havia precedente nenhum com relação a eventual infração legal, né, da assinatura desses decretos. Exato, Mas se eles utilizam esse argumento para o atual presidente da República, vale também para o vice-presidente, que quer assumir, inclusive, Exato, né, a cadeira da presidência da República. Exatamente. Se fosse coerente, se acreditassem mesmo, levariam para o vice e para vários governadores, que eu acho que todos são 16 atuais governadores que também fizeram créditos suplementares, ou seja, pedalaram. Né, o atual relator popular no Senado, né, que é o ex-governador de Minas Gerais, né, ele fez assim manobras fiscais, né, que hoje, né, o entendimento que se tem com o Tribunal de Contas, que ainda não é crime, né, porque não está tipificado, mas a orientação, né, é que não sejam, digamos, que esses decretos não sejam feitos da forma como foram feitos. E, no entanto, ele está lá como relator, né, e acusando a presidência de praticar atos que ele, de forma assim, recorrente, fez, né? Enquanto era governador. Exatamente. Como acontece com 16 governadores, como o senhor citou. Né? Sim, provavelmente o relatório dele é um pouco farsa que acontece esse julgamento, tanto na Câmara quanto no Senado, que praticamente o relatório dele deve estar pronto, porque ele entrega de um dia para o outro, é impossível fazer um relatório desse tamanho, incrível, e já está bem clara a posição dele, né, que é contra. Então essas defesas que ocorrem da presidente para cumprir tabela, vamos dizer, né? De fato ali ninguém está ouvindo, né? É só um teatro para posicionamentos políticos. Então não é um julgamento de verdade, né? Infelizmente. Professor Luiz Ledoni, qual é o papel da mídia nesse processo? Total, né? A mídia ela é parte desse processo porque ela defende os interesses, ela faz parte de um grupo privilegiado, né? São poucas famílias que detêm praticamente o monopólio da comunicação. Os grandes veículos são de poucas famílias, eles fazem parte de uma categoria, de uma classe privilegiada, eles vivem de anúncios
dessas empresas. Então eles fazem parte de um jogo justamente para canalizar a revolta de pessoas bem intencionadas contra a corrupção, por exemplo, para retirada, para mudança de governo, ou para apoiar um projeto como esse, que, como eu coloquei, me preocupa muito, que é a Escola Sem Partido. Então é bem claro, né, como o posicionamento da mídia em prol aí um político, né, um posicionamento político não declarado, porque se fosse declarado não seria tão mal. Né, se declara-se a favor de um determinado e assume uma posição, mas passa-se como se fosse uma isenção, principalmente da maior emissora do país, ela se reivindica uma isenta e é bem claro que não é. Né? Essa isenção a gente não consegue perceber, né? Como que tudo isso repercute no meio acadêmico, nas universidades? Não só aqui no Brasil, como em todo o mundo. Uhum. A universidade sempre, como eu coloquei antes, sempre foi um espaço de debate, né? Então eles é natural que haja, tem posições diferentes, né? Todas as posições estão presentes na universidade, mas o bom é que as pessoas debatem, e ao debater vão esclarecendo, né? Então a gente vê a universidade como um espaço importante para a sociedade em geral, né? Um espaço onde ela pode debater de forma livre essas opiniões. Eu diria que aqui onde eu conheço mais, que é a Unifesp, e em particular o campus São José dos Campos, há posições de todos os lados, mas respeitosa, né? Também isso é importante. A universidade preserva um ambiente onde você pode discordar e deve discordar. É um ambiente democrático, né? Por excelência. Por excelência. E é por isso que está ameaçado, né? Porque quem pretende ter um pensamento único ou não ser questionado começa a se voltar agora contra a universidade. Então há um processo bem claro de tolher esse debate, esse livre pensamento na universidade, que é a morte da universidade. Se a universidade não puder pensar livremente, criticamente, é a morte da universidade. Exatamente. Bom, com essa fala, o senhor já acena qual é o projeto político em curso neste momento, né? Você acha que essa pauta neoliberal ela vai ser facilmente implementada? Não, acho que não. Vai encontrar resistência? Vai encontrar resistência. Eu acho que eles não esperavam isso, né? Então, eles entendiam o PT ia ser extinto, né? Por conta dessas denúncias de corrupção e pelos erros que o PT cometeu. Mas houve uma resistência grande, né? Até de pessoas que são muito críticas ao PT, por exemplo, o PSOL, né? Existe uma frente ampla, né, no campo das esquerdas, né, no campo progressista, exato, né, de diversos movimentos sociais, diversos partidos políticos, diversos órgãos que atuam. Né? Que tomou até a frente, né? Digamos, quem está à frente hoje da mobilização popular não é mais o PT, né? São justamente as frentes, Frente Brasil Popular e Frente Povo Sem Medo, progressista. Então isso foi uma resposta positiva, né? Que tende a ampliar. A gente vê um aumento grande dessa organização na periferia, que é importantíssimo. Eu tive aqui no ato que houve em São José dos Campos do movimento hip hop, foi ali na comunidade de Santa Cruz. Fiquei muito bem impressionado, surpreso com uma consciência dos jovens da periferia, porque o que eles sofrem hoje, eu até cito uma fala de um dos jovens lá do hip hop. Eles veem hoje um extermínio do povo negro no estado de São Paulo, e é bem claro isso com as chacinas, né? A quantidade de chacina que existe no estado de São Paulo. E ele via... isso não é muito divulgado? Não é divulgado, né? Mas eles sentem isso na pele. Exatamente. No Rio de Janeiro também, né? Vivenciam. Até fazendo um parênteses, eu estava lá no Rio de Janeiro quando caiu a passarela, né? Estava passando o feriado lá. E foi muito comentado que os 2 mortos no acidente foram colocados os corpos na praia, e um grupo de jovens continuou jogando ali um futebol, né? E ao ser entrevistados, eles falaram que isso era normal na favela, que na favela morre gente assim todo dia. Então, para eles, eles não se espantam mais com a morte, né? Então, essa banalização da violência é algo que a gente é extremamente preocupante, que nós deveríamos fazer uma reflexão. Mas é exatamente isso que o senhor falou, né? Choca, né? Nos choca, porque nós aqui, né? Nós estamos acostumados a ver isso no nosso cotidiano. Isso. Mas para eles, aquela realidade, crianças mortas é coisa comum, infelizmente. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, né, saem para trabalhar e os corpos estão lá, né, vítimas de toda sorte de violência, e aquilo realmente não choca tanto, né? Sim. Agora, porque isso
digamos, faz parte do Faz cotidiano, parte, infelizmente, senão eles não Infelizmente, vivem mais, faz parte, né? Eles se acostumaram, como viver numa guerra. Exato. Então os jovens da periferia vivem isso, e esse jovem do hip hop, ele colocou de maneira muito, acho muito perspicaz, que ele via o golpe como uma forma de ampliar esse extermínio do povo negro e nacionalizar. E realmente foi coerente, porque isso foi antes do dia 17 de abril. Depois do abertura do processo de autorização pela Câmara, a gente viu que um dos possíveis nomes para ser ministro da Justiça é do Alexandre de Moraes, atual secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Então faz sentido realmente essa visão desse jovem e dos jovens da periferia de que essa política vai tender a ser nacionalizada, o que é uma coisa preocupante. E é por isso que a gente vê aumento muito grande da resistência na periferia, o que eles não esperavam, né? Então eu acho que não vai ser fácil. Não está certo que eles vão conseguir manter o governo Michel Temer. Eu acredito que vai começar, tudo indica que as cartas estão marcadas no Senado nesse momento, mas eu não sei se ele vai governar por muito tempo. Então... Bom, é que essa é uma experiência traumática, né? Mas é uma experiência também muito nova pra gente, né? A gente não sabe exatamente e não tem a dimensão de todos os desdobramentos num eventual governo, né? Até mesmo até 180 dias, em que a presidente fica afastada para posterior julgamento no Exato, Senado. o Collor renunciou e não havia uma resistência, né? Exato. Então ninguém sabe como que vai ser. Eu acho que houve uma inspiração ou uma articulação internacional, não sei, mas houve golpes similares no Paraguai, Honduras, no Haiti, onde tiveram êxito, né? E atualmente, eu fiquei sabendo há um tempo atrás, há um processo similar na África do Sul, né, de impeachment do atual presidente. Exatamente. Que é do mesmo Só que parece que não lograram êxito no Congresso. Né? Exato, que é do mesmo partido do Mandela, né? Que é um partido popular. Então há uma tentativa, digamos, de exportar esse modelo diferente dos golpes militares. Mas aqui no Brasil, felizmente, está tendo resistência, acredito que na África do Sul também. E é curioso que nessas economias emergentes e nessas democracias não tão sólidas, haja, né, uma incursão dessa direita neoliberal para desestabilizar esses governos. Né? Você citou um agora há pouco da África do Sul. Né? Exatamente. Como há uma crise internacional, do capital internacional, eles precisam, digamos, o capitalista é sempre assim, né, quer ganhar mais. Então ele tem que explorar mais, em especial os países em desenvolvimento que estão despontando. Eu acredito que deve haver tentativa também de ter um golpe similar em outros países. A gente viu não na Rússia, né, mas na Ucrânia algo parecido. Exato. E a Ucrânia é um país importante e era muito ligado à Rússia. Né? Então há parece, né, parece não ser coincidência de haver uma articulação internacional nesse sentido. Então, perfeito. Professor, o senhor citou agora há pouco a relação que se estabelece e fez algumas considerações, a relação que se estabelece entre a universidade e a sociedade. Ou seja, como é que ela se articula com essa sociedade complexa que nós vivemos, a questão da pesquisa, docência, extensão, né? Além do ensino propriamente dito, entre outros assuntos. Como é que o senhor avalia atualmente o investimento do Estado nas universidades do país nos últimos anos? Olha, houve no governo Lula, em 2007, 2006, 2007, uma decisão do então presidente Lula, do ministro Fernando Haddad, de expandir o sistema de ensino federal, não só as universidades como os institutos federais. Isso foi uma política muito acertada, porque a universidade era muito restrita. Muito restrita, né? Eles tinham que fazer um vestibular, já era caro. Então o Enem veio nesse sentido também de popularizar o acesso às políticas de permanência. Então hoje é um plano nacional de assistência estudantil. O estudante que não pode se manter, ele vai ter bolsa, vai ter auxílio, inclusive médico, pedagógico. Então foi feita uma política de democratizar o acesso à universidade, o que é importante para o desenvolvimento do país, né? Formando mais jovens para gerar mais emprego, renda. Eu diria que essa política começou no governo Lula 2006, 2007, ela foi até 2012, 2013. Em 2014, infelizmente, no governo Dilma, houve uma mudança e optou-se mais por investir em recursos públicos na iniciativa privada via o FIES, principalmente. Eles, 2013, 2014, ele cresceu e explodiu. O FIES teve um crescimento expressivo. Né? O ProUni foi mantido, acho que é uma política adequada de financiar o estudo
daqueles alunos oriundos de escola pública que não conseguiram ingressar na universidade pública, que hoje tem 50% das vagas reservadas, que é uma política importante também, de democratização do acesso, mas o governo Dilma ele parou o crescimento de investimento na universidade pública e passou a investir mais no FIES, o que foi muito problemático. Acho que eu sou muito crítico dessa política, porque o FIES não necessariamente, algumas atende, sim, mas não necessariamente atende aqueles que mais precisam, o que estudaram na escola pública, por exemplo. E pagou muito curso de universidade que não prima pela qualidade, pelo contrário, são universidades que têm ações na bolsa, são universidades que são negócios, né? E o governo financiou essas universidades. Então, o escopo é outro, né? Eu sou muito... eu sempre... eu me lembro que na época do movimento estudantil a gente falava muito da indústria do ensino, né? Sim. Com o propósito único e exclusivo de você obter lucro, né? Exato. E, digamos, a questão mais nobre mesmo do ensino ficaria relegada, né, a um plano inferior. Né? Exato. É bom salientar que não é todo o sistema privado, né? Existe um sistema privado nós temos exemplos, né, de universidades, que são muito sérios, centros acadêmicos extremamente sérios, né? E que nos enchem, inclusive, de orgulho. Exatamente, né? São instituições assim muito... Inclusive essas sofrem com essa política predatória dessas universidades de negócio. Daí o perigo da gente generalizar, sempre. Né? Exatamente, Professor, e como é que o senhor vê os índices de avaliação de produtividade na academia brasileira? E especificamente aí no caso da Unifesp, como é que a gente pode mensurar essa produção acadêmica nas ciências exatas? Hoje, isso é bem discutido também, bem polêmico, né? Mas a produtividade hoje ela é basicamente verificada com artigo científico. Então, quando o docente realiza uma pesquisa, isso vai ser divulgado geralmente na forma de artigo científico. Então, se ele publica numa revista muito conceituada internacionalmente, ou seja, que é respeitada pelos cientistas do mundo inteiro, isso é bem avaliado. Então, isso é visto de acordo com, digamos, chama fator de impacto da revista. Quanto mais artigos da revista é citado, ou seja, você publicou um artigo numa revista, ele é muito citado por outros pesquisadores do mundo inteiro, a revista é melhor. Então, esse é o critério hoje mais usado, se você publica artigo numa revista boa, se o seu artigo é muito citado. Então, isso, de maneira geral, ele avalia razoavelmente bem. É que é difícil ter um critério que seja totalmente justo. Mas hoje o critério principal de avaliação é esse. Tem também se valorizado ultimamente patente, o que o Brasil precisa realmente melhorar a produção tecnológica, para a gente deixar de ser um país que depende da exportação de matéria-prima, que a gente está vivendo um dos motivos da crise econômica agora, que a gente é muito dependente. Essa dependência enorme, do minério, do petróleo. Matéria-prima. Se a gente conseguir gerar tecnologia e gerar produtos inovadores, a gente vai conseguir gerar mais emprego e renda. Então, de certa forma, esse é o conceito geral. Eu diria que é difícil mudar. Talvez seja muito exagerado, né? Há uma pouca valorização do ensino, as atividades de ensino precisam ser mais valorizadas. Hoje é muito importante, o professor está mudando, né? O ensino está mudando. Não faz muito sentido passar a matéria no quadro, por exemplo. Isso não faz sentido nenhum, porque a matéria tem no celular, né? Todo aluno hoje tem acesso à informação na palma da mão. A dinâmica hoje é outra. Então tem que ser aulas mais ativas, onde você coloca um problema e reúne os alunos em grupo, eles buscam uma solução para o problema, que a gente chama de metodologias ativas. Então acho que isso tem que ser mais valorizado para melhorar a formação dos nossos jovens. Então, mas como você colocou da questão da pesquisa científica, eu acho que é difícil a gente encontrar métodos muito melhores do que o atual, que é verificar a qualidade da pesquisa realizada por meio da publicação em veículos de reconhecida competência internacional. São José dos Campos é uma referência na área de ciência e tecnologia, né? Vocês mesmos lá da Unifesp integram, né, o complexo do Parque Tecnológico. Nós temos em São José dos Campos o INPE, nós temos o ITA. Recentemente eu participei de uma palestra e um debate sobre essas descobertas que vários cientistas do INPE alcançaram com relação às ondas gravitacionais, né? Que, inclusive, é um dos motivos de orgulho aí, né, da área de ciência e tecnologia do nosso país. A Unifesp, hoje, o senhor citou algumas ações sociais, né, que ela vem repercutindo e vem executando. E a Unifesp, nesse campo de pesquisa,
de publicação de artigos, essa produção acadêmica. O campus de São José dos Campos também seria... A gente poderia referenciá-lo também? Sim, eu diria que toda a Unifesp. A Unifesp ela nasceu da Escola Paulista de Medicina, que está fazendo 83 anos. Então ela já tem... foi o quê? Um braço da Escola Paulista de Medicina? A Escola Paulista de Medicina, digamos, foi um embrião. Ela foi Escola Paulista de Medicina até 94, quando o governo Itamar Franco transformou ela em Universidade Federal de São Paulo. E ela começou a se expandir em 2006, justamente nesse processo do governo Lula. E hoje tem 6 campos. Então ela, digamos, é recente nas outras áreas. Mas a medicina ela já é uma referência internacional há muito tempo. E tem áreas que ela é vanguarda no mundo todo. Você está a área de nefrologia, oftalmologia, neurociência. E a gente acredito que mantém essa tradição, né? Os concursos são muito concorridos, só pode se candidatar a ser professor da Unifesp quem é doutor. E a Unifesp atrai, né? Tem atraído pessoas muito talentosas. Então, a pesquisa científica ela é um dos pontos centrais da Unifesp. Nesse último ranking da Folha, né, que é o ranking universitário da Folha, que é o, digamos, mais estruturado do país, na área de pesquisa a Unifesp ficou na terceira posição. Bacana. Atrás da USP e da Unicamp. E sendo que a Unifesp é bem menor do que a USP e a Unicamp. A USP tem 80 mil alunos, a Unicamp tem 30 mil e a Unifesp tem 11 mil. Então a gente acredita que está bem posicionado. E aqui em São José a gente tem, como eu disse, a gente tem 4 doutorados em cerca de 9 anos. E com o tamanho do nosso campus de 100, eu asseguro com certeza que eu já fiz essa pesquisa, que não existe outro campus novo no país, mesmo que se considerar os campos novos da USP e da Unicamp, com esse nível de cursos de doutorado, que é algo difícil de conseguir. Então a gente tem pesquisas de ponta aqui na área de engenharia biomédica, por exemplo. Nosso grupo de engenharia biomédica apresentou um projeto de centro de inovação no edital da FINEP, que a gente ficou em primeiro lugar no Brasil. Engenharia de materiais, também temos pesquisadores que fazem pesquisa muito relevante, de impacto. Na área de ciência da computação, nós temos um grupo aqui de sistemas inteligentes que já é referência internacional. Na área de pesquisa operacional, a gente tem um mestrado e doutorado junto com o ITA, é um programa em associação. Também tem pesquisadores que têm pesquisas relevantes. Na área de biotecnologia também. Então, as pesquisas aqui têm tido alto impacto e têm sido reconhecido também no Brasil e no mundo. A gente tem muitos projetos da FAPESP. Nós somos hoje Você colocou várias instituições importantes de São José dos Campos na área de pesquisa, né? O INPE, o ITA, tem todo o CTA, Exato. Citaria a Unesp também, a Univap. E nós estamos entre as instituições que mais têm projeto FAPESP em andamento, por exemplo. Temos cerca de 32 projetos em andamento, que é algo relevante. Então, as pesquisas demoram um pouco, digamos, para chegar no público, né? Para ter conhecimento público, mas a gente tem feito pesquisa muito interessante. Posso citar algumas, vou marcar outro dia, eu trago bacana, professor. Pesquisas. É exatamente isso, né? A gente está caminhando para o fim do nosso programa e eu não tenho dúvidas, né, que você tem aí um arcabouço de experiência vastíssimo que poderíamos discutir aí o dia todo, né? Então nós estamos caminhando para o final e eu vou fazer mais algumas perguntas, mas assim, de uma forma bem objetiva. Para o professor Luiz Leduino, o futuro é bom? Ah, sim, com certeza. Eu tenho que acreditar que o futuro é bom e tenho que fazer ele ser bom. Porque eu tenho filhos, né? E acredito muito na humanidade. Eu tenho certeza que o futuro é bom. E diante de toda essa experiência que você está vivendo, qual é a vida que vale a pena ser vivida? Essa pergunta é difícil. Eu acho que vale a pena. Eu me pergunto bastante isso, da questão do sentido da vida. Eu acho que a vida que vale a pena ser vivida é aquela que a gente valoriza a vida e torna ela melhor para as próximas gerações. Esse é, digamos, o que eu busco como sentido da vida. É por isso que eu estou na luta aí pela transformação social. É melhorar a vida das pessoas, que a gente tenha um futuro cada vez melhor. É estranho que a gente vive numa época onde tem pessoas que vivem na rua, né? Principalmente a gente vai em São Paulo. Ontem eu vi muita gente que vive na rua. Isso é inaceitável, então a gente deve ter um futuro onde ninguém precise viver na rua, né? Viver como... que tenha dignidade humana, né? Que a vida seja melhor. Então acho que esse é o sentido da vida. Perfeito. Professor, você poderia nos indicar um livro? Está lendo algum livro nesse momento?
Eu estou lendo um livro que ele não tem em português ainda, mas é sobre um neurocirurgião, que então ele é um professor de universidade, e ele descobriu muito renomado, ele descobriu um câncer, ele escreveu um livro e ele já faleceu. Então trata justamente do sentido da vida. A tradução do livro seria quando falta o ar, quando a respiração torna-se ar. Ele em breve deve estar no Brasil. Eu estou lendo esse livro e justamente ele trata aí do sentido da vida. É uma pessoa que estava no ápice da carreira e descobriu um câncer, e ele faz essa discussão no livro. Então, Quem é o autor? Olha, eu não me recordo. Não tem problema, depois você cita pra gente. Mas a discussão, a reflexão é sobre o sentido da vida. Sobre o sentido da vida. Eu diria que para essa questão de conjuntura nacional, os alunos têm me perguntado bastante, então por isso que eu vou sugerir alguns livros, não sei se estou extrapolando o tempo. Para entender um pouco o que está acontecendo, eu sugeriria o livro da imprensa, para mim, é o livro a biografia do Chateau, né, do Fernando Moraes. Depois que eu li esse livro, eu entendi como é que funciona a imprensa. E é um livro, assim, um veloz, voraz, envolvente. É fantástico esse livro. O livro, a biografia do Marighella, pelo Mário Magalhães, também mostra toda da década de 30 até a década de 70, como é que foi a política nacional, percorrendo aí a trajetória do Marighella, que eu acho que todos devem conhecer. E, recentemente, um livro mais de conjuntura internacional é o Homem que Amava os Cachorros, que trata aí do Trotsky, né? É romanceado, mas trata um pouco da vida do Trotsky, como que ele foi morto a mando de Stalin no México. Então são esses 3 livros que eu tenho indicado para os alunos, assim, livros fáceis de leitura fácil. Legal. Professor Luiz Leduino, o que é a vida? Olha, é difícil responder. Não sei, a vida, ela é isso que eu estou buscando resposta justamente porque é a vida. Porque, eu fiz 40 anos ano passado e estou passando pela crise dos 40, né? Chegando aí na melhor das hipóteses, na metade da vida, e tenho filho. E eu acho que a vida é a gente amar as pessoas, se eu tivesse que definir assim de maneira curta. Professor Luiz Leduino, o que é a vida? Nossa... Eu não estava preparado para essas perguntas difíceis e filosóficas. Eu estou buscando aprender, né? Para mim, como eu disse, também faz parte da minha essência da vida aprender. Aprender e amar as pessoas. Não sei se você tem alguma ajuda e alguma resposta, mas a gente tem que buscar o que é a vida. Gesamtkunstwerk. Professor, muito obrigado. Obrigado. Tá gravando? Um programa de arte, cultura. Onde a gente vai chamar artistas para conversar sobre algum tema. Acho que não, acho que pode aparecer coisas que a gente nem imagina. Aí fiquei pretérita. Gesamtkunstwerk. Então a vinheta é meio sem só assim nome.